Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Sara Alencar e dei uma sumidinha aí no carnaval, né? Mas foi porque eu não consegui gravar, gente, no carnaval. Eu aproveitei, estudei bastante, mas como fica todo mundo em casa, é muito barulho, é muito tudo desorganizado, assim, no geral. E acabei que eu saí também algumas vezes, foram bem poucas, mas dei uma saída. Mas não deixei de estudar. Vou mostrar pra vocês aqui o meu bullet journal, pra vocês verem como é que tá ficando o bullet journal de março, que eu já comecei, né? E vou mostrar pra vocês também como estão meus estudos e também dizer que essa semana é uma semana de prova. Tô gravando esse vídeo no dia 11, terça-feira, e eu já tenho prova quinta, sexta e terça da próxima semana. Então, gente, muita coisa para estudar. Claro que o fato de eu vir estudando com antecedência, eu não tô com tanta coisa acumulada assim. Mas é impressionante que mesmo eu tendo uma frequência de estudo ok, eu acho assim, né? Eu ainda tenho coisa acumulada. Eu acho que vai muito daquele esquema de estudar muito que se gosta. Na verdade, às vezes nem é de estudar muito que se gosta, é de não querer perder a sequência, sabe, do que eu tô estudando, de ficar, tipo, quebrando o estudo. Eu não curto muito ficar quebrando. E esse negócio de ficar quebrando faz com que eu passe um longos períodos com uma matéria só. Esse é um problema. Porque acabou que das 3 disciplinas que eu tô fazendo no momento, uma tá mais atrasada do que as outras duas. Que eu não gostaria que isso tivesse acontecido. Mas aconteceu. E eu vou mostrar pra vocês meu bullet journal pra vocês entenderem melhor tudo. Gente, como eu tô estudando, então a minha mesa tá uma zona. Uma zona, uma zona, uma zona. Eu boto tudo aberto, eu espalho caneta, eu espalho tudo. É assim que eu consigo organizar as coisas pra estudar. Agora são mais ou menos umas 9h30 e eu já tô estudando desde 7h40, mais ou menos. Então, o que eu fiz hoje, eu respondi um questionário que a professora de estatística passou. Não sei se tá certo. Hoje eu tenho uma aula de estatística, então eu espero que ela corrija esses exercícios. E também comecei aqui a fazer mais alguns resumos de estatística. Então, vocês sabem que eu adoro estudar por resumo. Então, eu consegui pegar esse livro aqui, da Uniaselv. Esse livro não é meu, tá, gente? Eu peguei ele de... Como é que se diz? De... As pessoas se desapegando, né? Tipo de desapego. Lá na minha faculdade tem um esquema de troca de livros, então você leva alguns livros que você não quer mais utilizar e você consegue pegar outros livros. Aí tinha alguém se desfazendo desse e eu peguei. E ele fala de estatística. Infelizmente foi o único livro de desapego que eu consegui das matérias que eu estou tendo agora. Eu não consegui nada de contabilidade tributária e nada de análise das demonstrações. Fui num sebo também da minha cidade e também não consegui nenhum livro nesses assuntos. Já fiquei muito feliz de ter conseguido esse, mas eu queria ter outros livros, porque eu gosto muito de estudar por livros também. Então, deixa eu mostrar pra vocês como estão aqui. Vocês querem ver como foi que ficou fevereiro? Ó, fevereiro... Gente, eu comecei... Depois eu vou dar uma recapitulada pra colocar aqui os acontecimentos mais importantes dos outros dias. Mas fui meio falha nesse quesito aqui do mensal, né? Então, pra vocês verem a minha frequência de estudo, ok. E as minhas anotações eu vou sempre anotando de acordo com os dias. Uma coisa que eu vi que eu também não consegui fazer é
cronograma de estudo para concurso e exame de suficiência junto com os estudos das matérias da faculdade, sabe? Eu não tô conseguindo me organizar muito bem para manter as duas coisas ao mesmo tempo. Eu já tinha visto isso um pouco no primeiro semestre e agora no segundo semestre tá acontecendo a mesma coisa. Então aqui era 2 disciplinas que eu queria estar vendo agora e não consegui dar continuidade. Fui até fevereiro, ó, comecinho de fevereiro, aí começaram as aulas, aí já deu tudo errado. Então aqui só os meus dias em sequência, cronograma de estudos da faculdade. Aí eu continuo aqui com mais cronograma de estudo, que foi até o final do mês, e a gente entra em março. Aí a capinha de março ficou assim, vai ser de borboletinhas esse mês. Fiz aquele mesmo esquema do começo do mês passado, eu preciso até anotar as minhas metas desse mês e tudo, que eu ainda não consegui parar pra fazer isso, gente. As provas, meio que parar pra estudar pras provas, meio que me consome, sabe? Aí eu vou fazendo o que dá. Tive as minhas metas de estudo para o carnaval. Foi até ok, mas para vocês verem, eu deixei muito de lado estatística. E fiz muito o que? Análises e contabilidade tributária. E estatística ficou meio que deixado de lado. E eu preciso muito dar mais ênfase em estatística, gente. Ai, meu Deus. Essa semana ainda nem comecei a preencher, ó. Mas tá aqui no cronograma de estudos mais detalhado do que eu faço. Se vocês não perceberam, eu parei de usar o caderninho do Inteligine que eu tava usando. Nele eu fazia essas anotações aqui e eu trouxe pra cá. Porque eu tava achando que realmente começou a ficar meio repetitivo. Eu tava começando a fazer aqui e lá ao mesmo tempo e eu trouxe tudo pra cá. Então eu anotei só até o dia 9, nós já estamos dia 11. Preciso atualizar isto daqui. E aqui os dias normais. E hoje, dia 11, terça-feira. E vocês veem, ó, eu não anoto depois, tá? Eu vou anotando. Se ficou pouco, fica pouco. Ó, que nem na semana passada, ó. Teve coisas que eu parei de anotar. Eu tava anotando outras coisas e eu parei de anotar e comecei a sintetizar as coisas aqui. Porque às vezes, quando eu anoto muita coisa, eu acabo parando de usar o bullet journal. E não é esse o intuito. O intuito não é parar. É só anotar o que realmente está sendo importante em cada período. Então, é isso que temos para hoje. Por enquanto, a parte de resumo eu só fiz até aqui, porque eu estou lendo esse livro novo aqui. Novo para mim, né? Esse livro novo aqui para ver os conteúdos que tem nele, né? Então, é isso por agora. Mas eu não parei de estudar, gente. Às vezes eu também tenho parado muito de ficar olhando rede social. Então, até no Instagram, às vezes eu não entro muito, apesar de vez em quando dar uma aparecida por lá pra mostrar o que é que eu tô estudando ou não. Mas agora eu preciso fazer o almoço. Então, provavelmente, eu só vou voltar a estudar no período da tarde. E hoje tem aula. Então, eu acredito que hoje eu vou continuar vendo estatística o restante do dia inteiro. E quinta-feira eu tenho prova de análise das demonstrações. Então, amanhã, a partir de amanhã, eu começo só a mexer com análise das demonstrações. Aí quinta é prova de análise das demonstrações. Aí sexta é prova de tributário. Não sei em que momento eu pararei de estudar análise das demonstrações para ir para tributária. O fato é que final de semana e segunda e terça vai ser só para estatística, porque a prova de estatística é terça da próxima semana. Então, poderia nem ver estatística hoje e focar nas provas dessa semana, porque aí eu ficaria segunda e quarta para a prova de quinta, quinta e sexta para a prova de sexta. Mas
como a professora vai fazer revisão hoje, né, que é o último dia, vai responder esse questionário, queria eu já estar entendendo mais ou menos o conteúdo, um pouquinho mais aprofundado, porque foi a disciplina que eu menos estudei até agora. Cena dos próximos capítulos, fique comigo para ver o que foi que eu decidi fazer durante o dia. Oi, gente, dia seguinte, hoje é quarta-feira. E vocês viram que acabou que rendeu super pouco o meu estudo de ontem, mesmo na parte da tarde, porque minha filha demorou muito. A gente saiu depois do almoço pra ir no shopping e espaireceu um pouco. Minha mãe precisava ver umas coisas que ela vai viajar, aí ela queria dar uma olhada em algumas coisas. E aí a gente aproveitou pra dar uma voltinha. Quando a gente voltou, aí ficou tudo muito conturbado, porque eu queria fazer um bolinho, porque ontem eu fazia 10 anos de casada. Aí fiz um bolinho, vou deixar até foto aqui pra vocês verem um pouquinho da comemoração. E minha filha demorou muito pra fazer as tarefas dela, muito. E quando eu tô assessorando ela com as tarefas dela, fica muito complicado. Até que eu consigo, às vezes, estudar um pouco, mas ela fica o tempo todo: mãe, o que é isso? Mãe, não sei o que. Então eu não consigo, né, progredir tanto assim quanto eu gostaria no conteúdo. Só que ontem eu tinha aula de estatística, né, vocês viram. A professora corrigiu os exercícios de revisão que ela tinha passado. E eu não vou continuar estudando estatística porque, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, amanhã é prova de análise das demonstrações. E estatística, a prova é só terça-feira da próxima semana. Então, preciso pegar análise das demonstrações e ver o que é que eu vou fazer. Hoje à noite eu vou pra faculdade de novo, só que hoje eu vou estudar com uma colega minha, se der certo. Então,
vão me acompanhando aí pra ver se vai dar certo. Mas é isso. Vou atualizando vocês, mas pegar agora, analisar demonstrações. E pra quem tem dúvida de como eu estudo ainda, gente, o basicão, tipo, eu gosto muito de estudar com resumo. Eu sei que é um jeito de estudar que demora muito, mas como eu não deixo acumular matéria e eu tenho um tempo livre, eu continuo aderindo a esse tipo de estudo porque tá sendo eficiente. Então, meio aquela coisa, não se mexe em time que tá ganhando. Pronto. Então, como meu rendimento tá super, super bom estudando dessa forma, eu continuo estudando assim. É claro que se eu não conseguir fazer os resumos, eu vou para outra opção, é claro, né? Deixei acumular, tô muito perto da prova, não consigo estudar aquela unidade que ficou faltando. Então eu pego os PDFs, marca texto, eu imprimo tudo, gente. Eu não consigo ficar estudando com celular, essas coisas. Então eu imprimo, marca texto, anotações, puxa seta, puxa tudo. É o jeito que eu consigo assimilar. Não uso isso sempre porque eu percebo que o resumo ou a anotação fixa melhor na minha cabeça. Então, eu sempre prefiro pela anotação, né? Não necessariamente um resumo. Mas normalmente eu tento resumir as informações, só que como eu gosto de tirar da cabeça tudo que eu sei do assunto, então nem sempre o resumo fica muito resumido. Tipo assim, eu tô estudando sobre balanço patrimonial, aí tem o ativo. Aí eu pego, vou fazendo lá, resumo, balanço patrimonial é isso, isso. Nele contém o ativo. Depois eu pego e vou especificar o que é o ativo. Aí o ativo tem as especificações do ativo. Então eu vou, sabe, agregando coisa ao resumo, que acaba que o resumo não fica tão resumido assim. Mas é meio aquele despejo de conteúdo, tá entendendo? Então eu fico puxando da memória o que é cada coisa e vou anotando e vou puxando seta. Então eu gosto muito desse jeito. Quando eu tô estudando os PDFs, uma das coisas que eu também faço é a leitura em voz alta, sabe? Porque se eu só ler e grifar, também não pego tão bem. Então eu não leio só uma vez, eu tenho que ler várias vezes, né? Coisa que às vezes com algumas anotações eu já pego tudo, lendo eu tenho que ler mais de uma vez, senão eu não pego. Então, vai muito de você saber também o que é que lhe ajuda, sabe? O que é que faz você fixar bem o conteúdo. Quando as disciplinas são de cálculo, inevitavelmente o jeito de fixar conteúdo é resolver exercício, né? Esse negócio de decorar a fórmula, né, é muito complicado. Resolva vários exercícios que você vai decorar a fórmula nem que você não queira. Então, se eu resolvo 20 questões do mesmo assunto, que eu preciso usar aquela mesma fórmula, nas 20 questões eu escrevo a fórmula antes de começar a resolver a questão. Então, querendo ou não, a fórmula vai entrar na sua cabeça, nem que você não queira, de tanto que você anotou ela para resolver a questão. Não é que você vai ficar olhando para a questão anterior para anotar a fórmula de novo. Quando você for para a questão seguinte, você vai tentar lembrar da fórmula sem olhar para o que você já usou na questão anterior, sabe? Não lembrei? Ok, olho e anoto de novo. Mas aí foi para a questão seguinte, tenta fazer sem olhar, sabe? Relembrar da fórmula sem olhar. Então, é esse o sistema de estudos que eu venho aplicando até agora. Então, é por isso que vocês me vêm fazendo tantas anotações, tantos resumos, porque de fato isso me ajuda muito. Então, é isso. Acredito que hoje eu vou fazer questões, porque a maioria dos resumos não fiz todos de análise das demonstrações, mas
O último conteúdo eu acho que não vai ser necessário por enquanto, porque é só a parte básica do conteúdo. Então eu vou deixar para fazer o resumo depois da prova mesmo, sem problema, porque esse assunto vai para a próxima prova, mais aprofundado, sabe? Então, como eu também não gosto de fazer resumos muito superficiais, né? Muita pouquinha coisa, eu gosto realmente de anotações, nem vou falar mais resumo, anotações bem completas, que eu não precise estar acessando outras fontes para tirar alguma dúvida, eu já boto todas as informações nessas minhas anotações. Eu vou pegar, como eu já vi todo o conteúdo, eu já olhei todo o conteúdo, eu já fiz um questionário no chat GPT sobre balanço patrimonial, mas agora eu vou pedir para fazer sobre DRE e sobre análise vertical e horizontal. Só que a análise vertical e horizontal vai ser só o básico, só a introdução. Ela vai abordar mais isso na próxima prova, porque não deu tempo de dar o conteúdo inteiro. Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou ter que pegar o computador para ajeitar algumas coisas. Vou também enviar uns conteúdos para uns colegas meus e ajeitar as questões de balanço que eu tinha feito, porque, gente, ó, ChatGPT ajuda muito. Sempre peça para ele resolver, no final, colocar como se resolve a questão, porque às vezes, até questão de matemática, o ChatGPT erra. Juro pra você. Soma uma divisão, não sei o que, você de repente, você usa a calculadora, divide, não bate com o resultado deles. É impressionante, de repente tem um número, vira outro do nada. Então, sempre presta bastante atenção quando for ir para essas alternativas de IA, porque 100% confiável não são, tá? Sempre falo isso pra vocês, porque eu uso muito, e quando você não tem base nenhuma, você acredita em qualquer coisa. E qualquer coisa pode cair na sua questão e você errar, né? Então, vamos ter cuidado aí na hora de analisar aí o certo e o errado dessas inteligências artificiais. Então, eu sempre olho e reviso bem. Eu só vou para as questões do chat quando eu já tô com conteúdo muito bem fixado na cabeça, sabe? Eu já li, já reli, já vi em outros lugares. Quando eu digo outros lugares, um livro, um negócio mais confiável, sabe? Então, quando eu peço as questões, se ele tiver qualquer erro que ele tenha feito, eu percebo na hora, sabe? Então, vocês sem conhecimento é um pouquinho complicado. Mas é isso. Vou lá pegar o computador. Então, gente, aqui eu desenvolvo as questões no chat. Aí eu trago aqui pro Google e ajeito. Tiro as questões que eu vi que ficou meio que sem sentido, sabe? E boto o gabarito no final. Porque o gabarito eu sempre peço pro chat elaborar já as questões com o gabarito, sabe? Então, no final ele já disponibiliza o gabarito. Então, fica assim. Aí eu imprimo e estudo. Normalmente, quando eu imprimo ainda antes de eu ver se tá tudo certo, sabe? Eu não analisar tudo direitinho. Mas aí depois eu transformo em PDF e deixo de estudo mesmo. Se eu tivesse feito essas questões há mais tempo,
eu tentaria responder mais outras vezes, sabe? Pra relembrar e ver se eu realmente não tô errando mais nada. Mas, como amanhã já é a prova, eu já vou elaborar aqui outras questões, outras coisas. Tô aqui com o chat, ó. Vou elaborar outras questões, outras coisas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu coloco o PDF da professora, ó, e peço pra ele elaborar, ó. 20 questões de múltipla escolha, das 25 mais complexas de verdadeiro e falso, de acordo com o conteúdo em anexo, e coloco o gabarito no final. Então, ele elabora de acordo com o material que eu coloquei. Então, é isso que eu vou fazer, só que das outras unidades. Prontinho, gente, eu elaborei aqui as questões. Vou até organizar aqui, que a impressora imprime na ordem inversa, né, do primeiro pro último. Pronto. Então, eu pedi questões de múltipla escolha, pedi questões de verdadeiro e falso e pedi questões de cálculo. Então, vai ser esse meu estudo agora da manhã. Vou analisar isso tudo aqui. E o gabarito no final, tá? Eu sempre peço o gabarito, que é o gabarito das questões de cálculo. E aqui o gabarito das questões de marcar. Então, é isso aqui que eu vou fazer agora pela manhã. Gente, já são 2h20 da tarde e eu já resolvi aqui minhas questões de DRE. A maioria eu consegui acertar. E as de cálculo eu fiz aqui por fora mesmo, em outro papel. Tinha mais espaço. E é isso, gente. Eu vou encerrar o vlog por aqui, porque tá ficando muito longo, pra não ficar super cansativo. Então, qualquer coisa eu volto com vocês em outro vídeo, fazendo a continuação desse meu período de prova, tá bom? Então é isso, um beijo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar por aqui. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. E se tiver algum comentário, bota aqui que isso me ajuda bastante, tanto me incentiva quanto me ajuda com as sugestões de vocês dos próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau!